28 de março de 2021, domingo de Ramos. Durante a semana, minha mãe perguntou: este domingo já é domingo de Ramos, né? Aí eu disse: sim, mas já é o domingo de Ramos. Bem, ao ir para a missa no domingo de Ramos, eu não tenho o costume de levar ramos, porque na porta da igreja sempre tem muitos ramos e se os fiéis quiserem levar para casa, podem colher as folhinhas dos ramos que estão ali na porta da igreja. Mas confesso que hoje, ao sair para ir para a missa, nem me lembrei que era o domingo de Ramos. E nós estamos há 2 anos celebrando a Semana Santa com o isolamento social. No ano de 2020, passamos por transtornos inacreditáveis. Naquele momento, a igreja paralisou, o mundo paralisou. Cristo ficou somente para os corações, para as orações conforme Jesus realmente havia ensinado. E neste ano, infelizmente, estamos vivendo um caos até ainda maior. E vi e senti algo que realmente me chocou. Extraordinário. Foi a primeira vez comigo. Saí de casa no momento, como sempre saio, faltando alguns minutos para chegar à igreja, mas quando cheguei, o moço puxou o portão e disse assim: senhora, aguarde um momento, porque as meninas foram ver se ainda há lugar. Tudo bem. Fiquei ali esperando e chegaram outras pessoas logo após. E o Senhor exclamou: aonde nós chegamos? Ser barrado até na porta da igreja. Bem, eu olhei para ele, só baixei a minha cabeça e comecei a questionar-me e questionar ao nosso Deus. Deus, Ele tem razão, onde nós chegamos? E aí, de repente, como eu tenho meditado todo esse tempo, essa questão do isolamento social por causa da pandemia, eu fiquei pensando, nós temos pela segunda vez a chance de compreendermos realmente o que é ser cristão. Nessa missa foi o que eu senti, o que eu vivi, o que eu pensei e o que eu entendi de ser cristão. Jesus nos quer totalmente livres e abertos ao seu projeto, mas que seja um projeto vindo de dentro para fora. E aí eu refleti também sobre o meu pensamento deste amanhecer. Gosto de escrever pensamentos, poesias, e normalmente eles vêm na madrugada. Quando acordei, o de hoje foi o canto dos passarinhos, a diversidade daqueles cantos. E isso também veio em minha mente. E interessante que eu não compartilhei nas redes sociais. Alguns ficam somente registrados, outros eu realmente partilho. E esse de hoje, como eu já precisava acordar para ir à missa, eu não publiquei, mas deixei salvo nas minhas mensagens. Ele veio na minha mente lá, na hora da missa. E vou ler esse poeminha para vocês agora. Ele está aqui no meu celular. Acordar cedinho, ouvir a diversidade dos cantos dos passarinhos, rezar uma oração de gratidão, louvar no silêncio do coração, pedir ao Senhor misericórdia para cada nação. É tempo de reclusão e silêncio na oração. Jesus ensinou a calma e a oração no monte, porque o Pai escuta as palavras, mas realiza a graça e o milagre na escuta do coração, na sinceridade da oração e nos fundamentos dos pensamentos que elevamos a alma dentro. Mas não parou por aí a minha surpresa. Mais ou menos na metade da missa,
logo após a bênção dos ramos, eu olhei para um vaso de flor que estava grade adentro de onde eu estava e a planta que estava lá estava com este galho, que era o da ponta, o último, quebrada. Eu tremi, meio que me arrepiei assim. Quem a quebrou? Eu posso levá-la para mim, eu só preciso pedir. E foi o que eu fiz. Mas de repente eu imaginei assim: Jesus, eu acho que é você que quer me dar esse ramo. Bom, como eu tenho uma intimidade incrível com Jesus, Ele sabe tudo de mim e eu quero descobrir dele cada dia um pouquinho mais para que eu possa ser melhor. Então eu chamei a moça, porque o portão estava fechado, eu estava realmente do lado de fora, porque não havia mais lugar para entrarmos. Eu perguntei: moça, aquele ramo, ele está quebrado, não vai mais precisar ficar aí, você me dá? Ela puxou e me entregou. Ele estava perfeitinho, porque era pontinha, né? O primeiro broto. E começou a desfolhar na minha mão. Eu falei: ai, não queria que você se desfizesse. Mas aí, de repente, eu falei: ué, mas tá aqui um cordãozinho para que eu possa amarrá-lo. Então, ele veio exatamente assim. Aí, eu fiz isso para que ele não se perdesse. Eu enrolei, eu segurei até vir para casa. No meio do caminho, depois de ter comungado, algo tocou meu coração e me disse assim: você precisa partilhar esse momento. E aqui estou eu, partilhando o meu ramo bento desse domingo de Ramos de 2021, com o isolamento social, com uma situação extremamente atípica, diferente do nosso século. Sei que a humanidade já viveu outras pandemias, outras dores terríveis, mas como esta, onde nós podemos, através das redes sociais, estarmos conectados, estarmos unidos, estarmos lutando uns pelos outros. Então aí há pessoas, sofrendo, pessoas morrendo, pessoas se beneficiando, pessoas se perdendo, pessoas se corrompendo durante esse tempo, e nós sabemos de tudo em questão de segundo, através das redes sociais, através dos meios de comunicação. Então eu não poderia deixar passar esse momento para falar do nosso Cristo. Esse Cristo que tem me ensinado a cada dia da minha vida que não é o que a gente vive em excesso que nos fará conhecê-lo, amá-lo e fazer a vontade do Pai. Jesus veio para mostrar o simples, o belo, a entrega. Porque quando nós entregamos ao Pai confiantes a nossa vida, não quer dizer que a gente vai viver sem problemas. Não quer dizer que iremos viver sem dor, sem sofrimento. Muito pelo contrário. A gente terá, talvez até mais, para que possamos aprender o que é resignação, o que é ser cristão, o que é nos defendermos diante da diversidade de contradições, de insultos, de injustiças que há no mundo, para que possamos superar sem perdermos a fé no Deus vivo e verdadeiro. O Deus Pai que nos criou, o Deus Filho que nos resgatou, o Deus Espírito Santo que está aqui, que nos consola a cada instante. Então, ou seja, a Trindade Santa, ela nos move, nos orienta, nos organiza. Mas nós precisamos compreender que tudo isso só é possível através da conversão. E não existe ser humano convertido. Conversão é a cada instante da minha vida, é a cada instante vivido que eu tenho que desafiar, é que eu devo discernir qual caminho eu devo seguir. Se aqui eu tenho que parar e voltar para resgatar, se aqui eu tenho que parar e refletir, ao qual seguirei, se aqui eu não devo parar e preciso prosseguir, independente do que vejo ali à frente,
Isso tudo é força, é luz, é graça da Trindade Santa para que nós possamos viver. Somos seres humanos desobedientes, os seres mais amados do mundo, mas desobedecemos desde os dias em que fomos criados. E essa desobediência nos leva a perdermos a graça do Pai. Se o ser humano não tivesse desobedecido no início, nós estaríamos no paraíso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele mesmo nos disse isso. Mas vejam bem, semelhança. E Ele ofuscou a nossa visão ao nos criar e nos deu uma ordem. Não toque naquele fruto, o resto tudo te pertence. A desobediência fez-nos abrirmos totalmente os olhos, a sermos um pouco mais daquilo que Deus nos permitiu, a sua imagem e semelhança. Ou seja, então, a nossa fragilidade humana de desobediência nos fez ver mais do que poderíamos ver para não sentirmos medo, não sentirmos angústias, não sentirmos aflições. Agora que decidimos por sermos desobedientes, o nosso sacrifício é maior. Os nossos desafios são muito maiores. E o maior de todos que realmente precisamos encarar dia após dia é a invasão do nosso próprio eu. Em 2000, ouvi alguém dizer assim: este século será o século da depressão. Eu fiquei chocada, mas o que é depressão? Aí de repente eu vi muitas pessoas ao meu redor dizendo: eu estou me sentindo tão mal, eu quero morrer, eu não aguento mais e tal. E eu via alguns sacerdotes até dizendo assim: isso é falta de Deus, é falta de oração. Aí eu pensei: mas será que é isso? Bom, então se é isso, eu rezo muito, eu não terei. De repente, eu me vi em profunda depressão. Foram tempos tão terríveis que eu posso dizer que eu me vi em um buraco profundo, onde a escuridão tomou posse. Eu não ouvia, eu não sentia as maravilhas do mundo mais. Foram 2 semanas praticamente sem dormir e sem comer. O que me salvou e me restaurou foi suco de manga, que era o meu alimento, e a Eucaristia. Depois dessas 2 semanas, eu fui restaurada. Bom, mas essa questão da Eucaristia eu poderia contar em um outro momento. Terminando aqui esse momento de reflexão com o ramo que eu recebi na porta da igreja, depois de um momento de indignação, eu gostaria de pedir e de dizer a cada pessoa que vai estar me assistindo: nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode e tudo sabe. Nós nos assustamos e nos apavoramos porque a gente desobedeceu lá no princípio e agora vê as coisas de forma terrível demais. É claro que essa pandemia está nos assolando. Estão se perdendo pessoas que amamos. Estamos vendo pessoas que amamos sofrerem, aquelas que estão distantes. É o mundo. Mas, no entanto, nós não podemos perder a alegria, não podemos perder a nossa fé no nosso Deus poderoso. Porque dele nós viemos, para ele nós vivemos e para ele nós voltaremos. A morte é a única certeza de que temos nessa vida. Não a queremos, ninguém a quer, porque o mundo é belo, ele é perfeito, a gente planeja, a gente sonha, a gente deseja, a gente vive de muitas alegrias, de muitas coisas deliciosas. Mas, no entanto, existe ali um cutucão inimigo que nos faz vacilarmos, termos medo, e daí vem todos os sentimentos de angústia,
de aflição, de depressão, de ansiedade, de medo, o que não tem sido diferente comigo nesse tempo de pandemia. Já passei por 5 médicos por causa da ansiedade. Me disseram que eu estava novamente com depressão e que eu precisava de medicamento. Mas eu lutei, eu briguei com o meu eu. Cada vez que ele veio me atordoar, me atormentar, eu disse não, eu não estou com depressão. Porque agora eu sinto o sol, eu sinto o vento, eu sinto o ar que eu respiro, eu sinto tudo que eu como, eu sinto as pessoas passando por perto de mim, eu sinto o carinho de todos, eu quero que todos estejam bem, eu sinto alegria apesar do sofrimento, apesar da dor. Aqui dentro está leve. Então, é a ação desse Jesus que nós temos que celebrar. É tempo de todas as lideranças observarem quais são os seus caminhos de conversão, inclusive a liderança da igreja. Precisamos compreender que Jesus não está só ali, dentro de um templo, como muita gente às vezes imagina. Se eu não for na igreja, se não é cristão, não pertence ao mundo, não é de Deus. Errado. Existem muitos cristãos que não alcançarão a Cristo. E existem muitos ateus que levam o Cristo. Não temos o direito de julgar e de condenar. Temos apenas o dever de observar, de nos amarmos, de louvarmos e agradecermos ao nosso Deus pela vida. E nesse tempo de pandemia, retrairmos o nosso coração por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que se foram. Pedir a misericórdia do Senhor, louvar e agradecer por estarmos aqui vivendo, e precisamos sonhar que isso tudo já vai passar, mas principalmente providenciar para que isso passe realmente. E não há outro caminho a não ser o que se tem pedido desde o início. Façam o isolamento social. Cuidem-se e cuidem das pessoas que estão à sua volta. É o único jeito até que a ciência providencie a vacina para todos. Deus é o Deus da ciência, da tecnologia, da natureza, da vida, do amor. E Ele é paciente, é compassivo, é misericordioso. E nós precisamos caminhar com Ele através desses caminhos. Paciência, perseverança, misericórdia, obediência e entendimento. Então, aqui com o meu ramo, que eu estou apaixonada por ele, eu desejo a cada um, a cada ser do planeta Terra, que Jesus misericordioso venha tocar, que possamos ficar livres logo, logo dessa pandemia, que possamos novamente nos abraçarmos, beijarmos, nos encontrarmos e conviver em sociedade, mas de uma forma agora diferente, sabendo que o isolamento social dói, mas que o excesso dele é necessário. Feliz Domingo de Ramos, feliz Semana Santa, feliz Páscoa para todos.